Nosso bom dia a todos. Estamos sem luz, eu acho que esquecemos de pagar a conta. Então, o serviço de manutenção na área aqui, nós ficamos sem energia hoje. Então, nós vamos temos na caixa aqui. Se alguém não estiver escutando, pode vir aqui à frente, ficar mais próximo. Mas eu acho que com a caixa vai dar para escutar bem o som. Então, iniciando a nossa reunião da manhã de hoje, vamos fazer a nossa prece, com o nosso agradecimento a Deus e a Jesus, por essa oportunidade de convívio e de estudos que temos na manhã de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. A exposição doutrinária da manhã de hoje está a cargo do nosso companheiro Vicente Conei Campitelli, trabalhador desta casa de longa data, participando de palestras públicas, de reuniões mediúnicas, de grupos de estudo. Ele já presidiu esta casa por um longo tempo, também presidiu a União Regional Espírita, segunda região. É um trabalhador muito dedicado da casa e da causa, um estudioso da doutrina, a quem nós temos a alegria de passar a palavra. Bom dia a todos. No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do tema "Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo". Esse é o título do capítulo 4 do Evangelho. E tem uma passagem neste capítulo 4 com o título "Ressurreição e Reencarnação". Numa das palestras que ocorreram aqui durante as reuniões de passes, na terça-feira à noite, por questão de um mês atrás, nosso irmão, Dr. Maurício Bettinardi, conhecido aqui de todos, abordou essa questão de ressurreição e reencarnação. E quando ele fez a leitura do texto de João, capítulo 3, versículo 1 a 12, quando fala daquela conversa de Jesus com Nicodemos, eu notei que ele foi além do versículo 12, curiosamente. Leu o versículo 13 e 14, e ao ler o versículo 13 e 14, que ele utilizou para sua análise, me chamou a atenção uma questão, que foi o que motivou o tema desta manhã. Porque, olha só, em João, capítulo 3, versículo 1 a 12, é a conversa de Jesus com Nicodemos. No versículo 13 e 14, que ele prossegue nessa conversa com Nicodemos, fala assim: "Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Esta questão da levantou a serpente no deserto. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Naturalmente, Jesus, ao que me parece, estava se referindo à crucificação. Ele estava fazendo uma previsão, né? Então eu fui procurar essa questão de
levantou a serpente no deserto. Vamos ver o que é isso. Sempre isso aqui me trouxe a curiosidade, mas eu nunca fui atrás desse tema. E veja só o que a gente vai encontrar. No livro de Números, que está na Torá, um dos 5 livros da Torá, que são os 5 primeiros livros do Velho Testamento, está escrito lá em Números, no capítulo 21, o seguinte, versículos 4 até 9, onde essa questão de Moisés levantar a serpente no deserto. Olha só como está escrito lá em Números, capítulo 21, versículo 4 a 9. Então, partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. Nós vamos lembrar que Moisés estava conduzindo o povo hebreu, pelo deserto, desde o Egito até a terra de Canaã, que era a terra prometida. Não é? Então, estava nesta parte aqui, eles desviaram ali de um povo meio agressivo, eles desviaram. E o povo, cansado daquela andança sem fim no deserto, é preciso lembrar que a essa altura, eles já estavam há bastante tempo no deserto, no deserto. Eles já tinham construído aquele boi lá, Apis, né? Quando Moisés subiu ao monte, ficou lá 40 dias. Quando ele volta, estavam eles adorando ali o boi Apis, aquela coisa toda foi destruído, aquele boi e tal. E eles prosseguiram no deserto. Algum tempo depois, eles passaram fome, não tinha mais o que comer. Então, foram reclamar com Moisés, e Moisés orou a Deus, e eles mandaram o maná, que passou a alimentá-los ao longo da trajetória daquele deserto. Chegou uma certa altura, faltava água, e Moisés então orou a Deus, fez batendo o seu cajado na rocha, saiu a água, matou a sede do povo. Mais adiante tinha um lago de água amarga, não dava para beber, foram até Moisés, ele orou a Deus, e ele deu um jeito daquela água ficar, então água fresca, e eles beberam água. Então, quando aconteceu este episódio aqui, já tinham tido todas essas benesses, recorriam a Moisés, Moisés orava a Deus, dava ao povo aquilo que o povo estava necessitando no momento. Mas o povo não deixava de murmurar, viu? Vivia reclamando aí, mas essa coisa não tem comida aqui, você me tirou lá do Egito para entrar nesse deserto aqui, reclamando, eu estou reclamando. Aí a Moisés orava a Deus, atendia, muito bem. Aí o que aconteceu? Olha só. E o povo falou contra Deus, mais uma vez, né? E contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há. E a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Tem fastio deste pão tão vil. Olha o que eles estavam fazendo. Reclamação aí a esse ponto. Reclamava contra Moisés, que tirou eles do Egito, que negócio é esse? Agora você não nos atende, estamos aqui passando fome, passando sede e tal. Esse pão que vem de Deus aí não está legal não. Não estamos gostando mais disso. Olha só. Então o que aconteceu? Então o Senhor, ele orou a Deus então. Moisés orou a Deus, era um sujeito bonachão, né? Moisés era um cara impressionante. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes. Não é? Olha só. Que picaram o povo e morreu muita gente em Israel. Eles estavam lá reclamando, de repente, sabe o que ia resolver o problema? Serpentes ardentes picavam, eles morriam. Por isso o povo veio a Moisés. Quando a coisa ficava feia, eles chamavam o Moisés ali. Quando estava bom, reclamavam a Moisés. O povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés:
faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo aquele que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Olha só, aí está o sinal da lição. Reclamaram com Moisés, reclamaram de Moisés, reclamaram de Deus, mandou serpente ardente, diferente de quando estava com fome e com sede, atendia e tal, beleza. Mas nessa questão da serpente não foi assim não. Aí mandou serpente para picar eles ali. Já não atendeu assim, basta pedir que nós conseguimos, já não era mais isso. Eles tinham que olhar para a serpente, porque se fosse picado, não olhasse para a serpente, morria mesmo. Então o que acontece? Eles já tinham que ter uma iniciativa pessoal na sua cura. Olha o processo pedagógico, não é? De desenvolvimento mental e espiritual daquele povo. No começo era pedir para aumentar a fé. Acreditamos em Deus, tirou-nos do Egito, da casa da servidão, aqui temos fome, deu-nos de comer, temos sede, deu-nos de beber. A fé já estava consolidando, tanto que a coisa ficou feia, iam a Moisés. A fé já estava se estabelecendo. É o desenvolvimento espiritual da criatura, interiorizando a autoconsciência da sua responsabilidade. Este é o processo. E quando coloca ali a serpente de metal, eu tenho que olhar, não basta pedir para Moisés, não, transfira, olha, resolve isso aqui para mim. Não, eu tenho que olhar para a serpente, não vou morrer. Então já está indicando o processo de aprendizagem do desenvolvimento espiritual. Mas olha o que aconteceu. Passou alguns séculos e aquela serpente era reservada com muita atenção. Ele era um símbolo extraordinário da misericórdia de Deus. Ficou aquilo no povo, né? Ficou ali e tal. Depois eles adentraram a terra de Canaã, vieram os reis e tal. E olha o que aconteceu no caso da serpente. Nós estamos falando do desenvolvimento espiritual das criaturas. Não vamos esquecer. Primeiro a fé, e depois, então, a iniciativa de buscar por si mesmo a sua cura. Olha só. Nós vamos encontrar, deixa eu ver onde é que está. Tem uma papelada que não tem fim. Ah, sim, olha só. No segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 18, versículos de 1 a 5. Nós estamos falando da serpente, não vamos perder de vista aqui. Olha só. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Israel é o reino do norte, viu gente? A essa altura já tinha separado o reino do norte e o reino do sul. Tinha passado muitos séculos a respeito daquele episódio lá de Moisés. Já estava lá, reino do norte, Israel, reino do sul, Judá. Então está falando do reino do norte. Oséias, do reino do norte. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Então, Ezequias passou a ser o rei de Judá, reino do sul. No norte, estava lá Oséias, o reino do norte, reino do sul, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. 35 anos, tinha 25 anos de idade, Ezequias, 25 anos de idade, quando começou a reinar. E 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Ele não era filho consanguíneo de Davi, ele era da linhagem de Davi. Né? Ele era filho de Acás. Ele tirou os altos, olha o que fez Ezequias, o rei de Israel. Ele tirou os altos, que eram lugares altos, onde eles faziam ali
os seus locais de adoração, né? Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, está falando de Ezequias, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Aqui está a questão fundamental. O que fez Ezequias? Ele acabou todos aqueles locais de adoração, destruiu tudo. O povo de Israel estava nessa questão aí de adoração a outros deuses, tinha templo para tudo quanto é lado ali, templos, altares, né? Onde eles ali praticavam a sua adoração a outros deuses, contrariando lá o ensino de Moisés. Estavam completamente desviados. E de onde que veio isso aqui, quando é que chegou em Ezequias? Essa lição é muito interessante, porque o pai dele, Acaz, foi, segundo essa questão da religiosidade do povo hebreu, o pior rei de todos. Acaz, o pai dele, rapaz, brincadeira, ele foi lá na Assíria, não é? E se ajoelhou perante o rei da Síria, dizendo: o senhor é meu pai, eu te obedeço e tal, humilhando-se diante do rei da Síria. Ele era rei de Judá, esse era Acaz, não é? E ainda mais, o que fez Acaz? Ele foi e copiou, não é? O templo lá que tinha lá na Síria, e fez igualzinho o templo a Moloque, ali em Jerusalém. E ele cultuava esse Deus, que então o que ele fez? Sacrifício do próprio filho. Acaz fez isso, rei de Judá. Sacrificou o próprio filho ao Deus Moloque. Rapaz, brincadeira. E o que aconteceu então? O povo todo se tornou idólatra. Foi uma barbaridade. E quando se menos espera, quando acharam que tudo estava perdido no roteiro de Israel, que tinha aquela missão de divulgar o Deus único para a humanidade, que era uma missão extraordinária, conforme tinha sido prometido lá a Abraão, os teus descendentes serão tão numerosos quanto as areias do mar, as estrelas do céu. E de repente Israel estava virado nesse negócio aí. Essa idolatria extraordinária aí, esquecendo o Deus de Israel, que é nada. Esqueceram o templo, era outra coisa. Aí o que aconteceu? Da onde se menos esperava qualquer coisa, o pior rei de Israel, Acaz, o seu próprio filho, de onde não se esperava nada, veio a salvação de Israel, Ezequias. Olha só como é que são as coisas. Esses dias de hoje, né, temos que pensar a mesma coisa. Onde se menos espera a salvação, virá a salvação. Onde se menos espera, nós vamos ser surpreendidos. Basta que continuemos a orar em favor da nossa humanidade, para não dizer do Brasil, né? Então, o que aconteceu daí? Ezequias foi e derrubou tudo, restabeleceu o culto ao Deus único, a Yahvé naquela ocasião, não é? Restabeleceu, organizou novamente o templo, colocou, ele foi o melhor rei depois de Davi, não é? Houveram outros reis bons, hein? Mas não tão bom quanto esse aqui, Ezequias. Então, a lembrança boa, ele destruiu aquela serpente lá, serpente de metal. Acabou com aquele negócio ali. Mas por que colocou uma serpente? Essa é uma questão interessante. Como assim? Tem que recorrer, olhar a uma serpente para você ser salvo? Não está dito lá? Quer ver? Eu vou dizer aqui, ó. Até trouxe para ler. Está no primeiro mandamento, hein, de Moisés. Isso o povo sabia, o mandamento de Moisés. Estava lá. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Aqui tem uma passagem que é muito, muito interessante, viu? Eu vou comentar, olha só. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Todo mundo já ouviu isso aqui. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros, nem fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, e nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adorareis e não lhe prestarei culto soberano. Então, como que estava então? Moisés, ele próprio, fazia a serpente
serpente e colocar lá no mastro para todo mundo ficar buscando através de olhar para a serpente. Acontece que não havia adoração à serpente. O que havia adoração é depois lá, quando nós vimos em número, as pessoas estavam adorando aquela serpente ali como um Deus. Aí sim eles estavam incorrendo em conflito com a lei de Moisés, com a lei ditada por Moisés, estavam em adoração, eles estavam em idolatria da serpente. Não era essa a ideia, era que olhando para a serpente, você se lembrasse do seu pecado. Esse é o ponto. Eles estavam pecando, tanto que eles foram até Moisés e falaram: nós pecamos contra você, contra Deus, falando mal. Então ore a Deus, peça nosso socorro, e Deus manda a serpente. Aí começou a picar e matar todo mundo lá. Interessante. É um momento importante na construção da espiritualidade daquele povo. Essa parte eu achei muito interessante. Eu sou o Senhor vosso Deus que tirei, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. O que aconteceu quando saem do Egito? Vão para o deserto. E aonde eles estão indo? Para a terra prometida, onde mana leite e mel. O que é isto? O que isso nos interessa como espíritas, que conhecemos a questão da evolução, que nós conhecemos da vida paz, conhecemos tudo isso aqui? Que história é essa? Tirei da casa de servidão. O que nos interessa isso? Entrou no deserto por 40 anos. 40 anos é um símbolo de um período, um ciclo. Você vai ler na Bíblia, várias vezes aparece o número 40, às vezes ele aparece, não é? Como um ciclo, como nesse caso, 40 anos no deserto é um ciclo. Então nós podemos enxergar um símbolo nessa história. Sai da servidão, entra no deserto para conquistar a terra prometida. Não é esta a saga da humanidade? E qual é a nossa fase de evolução agora? Nós estamos na servidão? Nós estamos no deserto? Nós já estamos na terra prometida, onde mana leite e mel? Qual é a posição da humanidade terrestre? Nós sabemos. Nós estamos no deserto. Olha que interessante como estes textos trazem para nós, simbolicamente, não é? Notícias da evolução humana. Nós estamos falando da evolução do indivíduo, que tinha que olhar para a serpente para despertar em si a confiança em Deus que há dentro de nós. É o primeiro passo. Dentro do deserto, nós estamos nessa fase. Aí entra em idolatria. Idolatria não é compatível com o reino dos céus que nos aguarda, a terra prometida. Idolatria não é cabível no reino dos céus. Enquanto nós estivermos na idolatria, a gente não entra na terra prometida. Aí o que aconteceu 40 anos no deserto, quando chega às portas de Canaã, Moisés entrou junto? Não, Moisés não entrou junto. O que isso quer dizer? Que nós, quando saímos do deserto, nós vamos entrar por conta própria. É isto que simboliza a passagem para o reino dos céus, para a próxima etapa evolutiva da humanidade. Nós estamos no deserto, e dependentes. E nessa dependência em que nós nos colocamos, perante Deus, nós próprios, perante Deus, através da oração, da confiança, da fé. Olha só que interessante. Moisés não entra junto com a gente na terra prometida. Nós vamos ter que entrar sozinhos, porque nós éramos dependentes de Moisés. A transferência de responsabilidade não é assim que funciona? Não era aqui o povo de Israel lá no deserto, quando a coisa ficava feia, recorria a Moisés. Esse é um símbolo muito poderoso para nos mostrar, porque nós somos dependentes. E nesta fase de consolidação da nossa fé, da nossa confiança, da nossa autonomia, o que aconteceu? Há uma passagem que retrata bem essa questão. Eu sempre recorro a Paulo de Tarso, você sabe disso. Qualquer coisa eu volto lá em Paulo de Tarso, porque ele é um exemplo para nós, viu, gente? Você lembra que Jesus estava conversando com Nicodemos? O que é Nicodemos? É um fariseu, é um homem que sabia das letras, sabia tudo, conhecia profundamente, era um homem estimado e tal coisa, não é? Mas sabia todas as letras do Antigo Testamento, conhecia tudo.
Conhecia a Torá, conhecia a Tanakh, conhecia tudo. Mas quando conversa com Jesus, ele não conhecia a reencarnação, não sabia disso aqui. Ele não estava sabendo. Então, o que aconteceu com Paulo? Voltando para o Paulo, não é? Ele adentrou a terra prometida. Não foi? Enquanto ele estava na idolatria da letra, assim como Nicodemos, ele não se libertava. Mas quando ele se encontra com Jesus no deserto, ele transpõe a barreira e ele adentra sozinho na terra prometida do seu próprio coração e desperta. Aí a partir daí ele abandona tudo aquilo que poderia significar para ele uma transferência de responsabilidade da sua família, dos seus amigos, do templo de Jerusalém. Ele abandona tudo e entra sozinho na terra da promissão. É um exemplo típico daquela transitoriedade do deserto no qual nós estamos, nós todos aqui. É possível que tenha alguém que já tenha passado aqui, a gente não sabe, né? Mas a maioria, estou falando nós, da humanidade terrestre. Nós estamos no mundo de expiação e prova, no mundo de esquecer, não é? Predomina o mal sobre o bem. Essa é a nossa situação na Terra, estou falando disso aqui. Aí, o que aconteceu? Nós estamos falando da serpente, não vamos esquecer. Quando Paulo estava sendo, já Paulo já não era mais salvo, ele transpôs aquilo lá, adentrou a terra prometida, na sua alma, despertou em si a compreensão do Evangelho de Jesus na sua integralidade. Aí ele, Senhor, o que queres que eu faça? Deixou Moisés para trás. Moisés ficou lá no Monte Nebo, ele adentra sozinho. Esta é a história de Paulo, é um exemplo nosso. Que é a nossa caminhada, viu? Nós vamos ter que fazer isso aqui. Transpor também, deixa largar tudo. Não é largar de maneira irresponsável, não é isso não. Paulo não abandonou a família, não. A família que o abandonou. Os amigos que o abandonaram. O templo que o abandonou, passou a persegui-lo. Ele não abandonou nada, mas ele prosseguiu. Ele não se agarrou em nenhuma idolatria para se defender. De jeito nenhum. Foi embora. Quando ele estava sendo levado preso para Roma, ele tinha ficado aquele tempão lá preso, 2 anos praticamente, lá em Cesareia de Filipe, Cesareia Marítima, ele ficou preso lá e tal. E ele recorreu a César, porque ele era cidadão romano. Embora seja judeu, ele era um cidadão romano, tinha nascido em Tarso, que era do domínio do império. E ele recorre a César, era um direito dele como cidadão. Então você quer ir a César, então vai a César. Mandaram ele preso para Roma, para ser julgado lá em Roma, por César. E quando ele estava a caminho de Roma, eles tomaram um barco, um navio, uma nave, naquela época, e atravessaram o Mediterrâneo. Só que, naquela época, era uma época de entrada do inverno. A entrada do inverno é muita tempestade. E aquele barco deles enfrentou a tempestade durante 7 dias. Foi um negócio assim escabroso, viu? Quase que morre todo mundo. Mas, devido à presença de Paulo dentro daquele barco, todos se salvaram. Todos eles. Aí chegaram numa ilha. Não é? Aí eu vou ler para vocês essa passagem. Estamos falando da serpente, não vamos esquecer. Atos, capítulo 28, versículo de 1 a 6. E havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Estavam entrando no inverno, né? E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vidas, gravetos, né? E pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do fogo, lhe acometeu a mão. A víbora picou a mão dele. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida. Como visto, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Era uma serpente terrivelmente venenosa, né?
Mas sacudindo ele, Paulo sacudindo a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. E esse é o povo, né? É de Deus a diabo de um momento para o outro. Por que o Paulo não morreu? Porque ele tinha uma fé inabalável. Ele já tinha transposto o Rio Jordão. Ele já tinha entrado na terra da promissão. Ele era autônomo. Ele, Deus. Jesus falou: vós sois deuses e podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Aí está o exemplo, né? Aquelas víboras lá do deserto que picavam as pessoas no rio, tinha que olhar para a estátua ali, tinha que olhar ali para aquela serpente de metal, de bronze, de cobre, não sei o que era. Aí ele sobreviveu, era o início da fé. Mas quando você transpõe o Rio Jordão, eu estou falando aqui, terra, não é? Na casa de servidão, Egito, período do deserto, 40 anos, e a entrada na terra prometida. Quando eu estou me referindo sempre a esta passagem, fazendo uma relação com a evolução da criatura humana, que é criado simples e ignorante lá na sua origem e se desenvolve ao longo das encarnações, transpondo as etapas evolutivas, não é? O período de servidão, onde predomina o instinto, não é? O período de deserto, que é uma transição, onde se vai desenvolvendo a fé, vai desenvolvendo graus de autonomia perante a divindade que há em nós através da consciência, até que a gente se torne autônomo na lida com as coisas da vida, sofrendo-lhe todos os tipos de problemas, porque o Paulo não deixou de sofrer não, hein? Depois, nós conhecemos a história dele. Depois que ele encontra Jesus no deserto, que é aquela abertura de percepção da realidade, que foi designado o espírito de Gesiel, não é? Que era o Estevão, conhecido como Santo Estevão, o acompanhou ele na sua jornada para a divulgação do Evangelho do Cristo. Quer dizer, é o Espírito Santo, como se fala, né? Acompanhando Paulo, ele estava junto ali, porque ele era merecedor, ele transpôs ao encontrar com Jesus, ele acorda para a sua vida verdadeira. E aquela serpente nada poderia contra ele, porque tudo o que vocês pedirem em meu nome, vocês obterão. A serpente não tinha a menor chance contra Paulo. E ele não morreu. Olha a coisa da serpente, como é interessante. Aí nós voltamos lá para o texto a que eu me referi. João capítulo 3. Agora nós vamos para outra fase. Porque se você for picado pela serpente, o seu corpo físico morre. Mas seu espírito não, de forma nenhuma, não é? Mas vamos voltar lá para João capítulo 3. Aí nós temos a próxima entrada. Aí nós temos a entrada, a fórmula para adentrar a terra prometida, o reino dos céus. Vamos lá. Aqui está. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê. A palavra crer. O que é a palavra crer? Você acredita em Jesus? Eu acredito sim. Sabe aquela coisa intelectual assim? Eu já li, estou sabendo, é muito legal. Não é isso. Se eu creio em Jesus, eu lhe conheço a sua alma, que é o Evangelho. O Evangelho é o próprio Jesus, colocado em palavras. Se eu creio, eu tenho que viver. Senão eu não creio. Se eu não lhe viver os ditames, nós vamos ver lá em Mateus 5, Mateus 6 e 7, que é o Sermão da Montanha, está a regrinha toda lá, ó. Eu creio em Jesus, eu compro tudo aquilo ali? Não, tudo aqui não, tem uma parte ali que não dá para mim, né? Então não, eu estou na idolatria. Eu estou na idolatria ainda, eu não posso dizer que eu creio.
A ideia, quando fala, você crê em Cristo, a palavra, eu creio sim, estou salvo. E continua fazendo barbaridade, não é? Não é assim que a gente faz? É assim, idolatria. Então é essa questão chave aqui. Só que o que ele fala aqui, tenha a vida eterna. Qual a diferença da serpente lá, do deserto? Quando Jesus é levado à cruz, você olha para a cruz, você enxerga o quê? A cruz? Não, você enxerga o Evangelho. E a coloca o Evangelho na sua alma. E a vive, porque aí você diz, eu creio nisso aqui. Então esta é a minha vida. Né? A diferença da serpente no deserto é que lá morria o corpo físico. Mas comparado com a abertura que Paulo passou lá no deserto, com o encontro de Jesus, o que ele aconteceu? Ele estava como que antes ele estava morto. Espiritualmente, do ponto de vista do entendimento e da vivência, ele estava morto. Saulo estava morto, porque ele praticava iniquidades, mesmo com toda aquela sabedoria que lhe era característica. Ele praticava as iniquidades, ele era um idólatra. Não, imagina, eu sabia todas as coisas, o Deus único, não tenho altares, eu não adoro a Deus em altares. Não importa. Altar é uma coisa externa, os meus ídolos passam a ser internos. E nós aqui podemos perguntar, e vocês espíritas, são idólatras? Nem responda, não vou levar para frente. A questão da idolatria, está lá na serpente. Então vejam, depois que Jesus trouxe o Evangelho, foi colocado na cruz, a cruz é o símbolo do seu Evangelho. Quando eu olho para a cruz, eu enxergo o Evangelho. Quando eu olho para a serpente lá no deserto, eu enxergo o pecado no qual eu estou incorrendo. Então há um sentido simbólico na cruz do Cristo. Aí o que nós fizemos ao longo dos milênios seguintes? Nós passamos a adorar a cruz. Nós passamos a colocar a cruz como ídolo. Nós, muitos ultrapassaram, é verdade. Não estou dizendo nós é todo mundo, não. Muita gente conseguiu, na vivência do Evangelho, alcançar aquele estágio que Paulo transpôs o Rio Jordão da sua vida, adentrou a terra prometida, muitos, o Evangelho do Cristo. Claro, nós temos história à vontade aí, na história dos cristãos, não é? Mas muitos de nós, e aqui me coloco nesse grupo, não é? Nos transformamos em idólatras da cruz, estabelecendo através da violência a imposição. Ora, isso é idolatria, porque o Evangelho de Jesus não fala isso. O Evangelho de Jesus fala amar a Deus, amar o próximo. Se eu agrido o próximo, eu estou em idolatria. As agressões têm diversas medidas: a agressão física, a agressão psicológica, a imposição de ideias. Tudo isso é idolatria. Eu estou adorando os meus sentidos, a minha vontade, eu estou aprisionado aos meus desejos do meu ego. O egoísta é um idólatra. Não estou falando isso para ofender ninguém, não. É um estágio. Nós estamos no deserto. Não vamos nos esquecer. Servidão, deserto, terra prometida. Isso que nós temos que ter em mente aqui. Aí o que aconteceu? Nós transformamos o cristianismo em idolatria. Nós olhamos para a cruz, não olhamos para o Evangelho. Não é? É o que nós temos sempre, a história está aí para contar. Aí o que acontece? Jesus levanta mais um homem, que foi então o quê? O reformador, Martinho Lutero. Trazer de novo agora o Evangelho traduzido à linguagem do povo. Como diz assim, olhe para a cruz, mas enxerga o Evangelho. Não foi isso que ele veio fazer? Esse foi o que Martinho Lutero veio fazer. Olha, gente, enxerga a cruz aqui, mas atrás da cruz está o Evangelho. Veja o Evangelho, não fique olhando para a cruz como objeto. Aí veio Allan Kardec. É outra serpente, viu, gente? É outra serpente, viu? Olha, presta atenção, a vida continua.
vai se descortinar um novo mundo para nós compreendermos o Evangelho, para transpor o Rio Jordão, estabelecendo para nós uma fé raciocinada. Por que fé raciocinada? Porque nossa evolução consiste em consolidar a razão e o sentimento. Nós estamos no período de consolidação da razão que caracteriza o ser humano. Nós somos criados simples e ignorantes, não é verdade? E aí, quando nós tivermos o pensamento contínuo que caracteriza a raça humana, nós ficamos dotados de capacidade de raciocinar. Raciocínio, razão! E ao estabelecer razão, nós desenvolvemos o ego. O raciocínio contínuo, pensamento contínuo, estabelece razão como o início de um processo. Ato contínuo, aquilo que era só instinto se estabelece então como o ego. O ego nasce na criatura e se forma com o estabelecimento da razão. É isso que nós estamos lutando. Ego, razão. Ego, razão. Ego, razão. Nós estamos no deserto consolidando razão. O ego está presente. Vou voltar a falar. Mas e os espíritas? Olha só. Emmanuel trata deste assunto. Eu peguei nesse livro aqui, Caminho, Verdade e Vida. Tem uma mensagem, eu vou ler só um pedacinho, que fala dessa questão da idolatria no movimento espírita. Para a gente olhar para a gente mesmo, não é para ficar criticando o outro, não. Olha só. Na mensagem 126, ídolos, há uma passagem que ele fala assim: os primeiros lugares, olha que nível chega a idolatria, dentro de nós agora, já não é mais templo exterior, não, dentro da gente. Os primeiros lugares que o Mestre nos recomendou evitemos representam ídolos igualmente. O que é os primeiros lugares? É o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Ídolo, o ídolo está dentro de mim. Aí ele continua: não consagrar, portanto, as coisas da vida e da alma ao culto do imediatismo terrestre é escapar de grosseira posição adorativa. Então, não consagrar as coisas da vida e da alma ao culto do imediatismo terrestre é escapar de grosseira posição adorativa. Essa é a nossa luta, viu, gente? Tudo aquilo que nos leva, como ele diz ali, consagrar as coisas da vida e da alma. Mas não é só isso, viu? Há uma outra mensagem do próprio Emmanuel, tratando de outro ângulo da questão da idolatria entre os espíritas, hein? Vamos prestar atenção nisso aqui. Este é no centro da atividade espírita, hein? Claro que a principal atividade espírita é a caridade. Amar, não é? Fazer o bem ao próximo, né? Nesse livro, O Espírito da Verdade, diz aqui, no capítulo 72, sem idolatria, não vos façais, pois, idólatras. Isso Paulo que falou, né? Em Coríntios, 1 Coríntios 10, 7. Ele fala assim, também uma pequena passagem, falando da idolatria, um outro ângulo de idolatria, para a comunidade espírita agora, bem certinho, olha só. O hábito vinculou-se tão profundamente ao espírito popular que, em plena atualidade, nos arraiais do espiritismo cristão, a desfraldar a bandeira da fé raciocinada, às vezes ainda encontramos criaturas tentando a substituição dos ídolos inertes pelos companheiros de carne e osso na experiência comum, quando chamados ao desempenho da responsabilidade mediúnica. O que ele está falando aqui?
a gente passa a adorar o quê? Médiuns. Isso é idolatria. Não vamos desrespeitar o médium, não é isso que está falando. A nossa posição diante de um médium, de um orador espírita, de grande nomeada, de um grande médium. Vamos colocar aqui Chico Xavier, Divaldo Franco, dois exemplos poderosos para o nosso entendimento, que às vezes nós passamos a idolatrar a pessoa. Nós estamos olhando para a cruz e não para o Evangelho. É um cuidado que nós espíritas precisamos, viu? Então, um cuidado, porque é uma tendência nossa. Não há crítica nenhuma nisso, não. Está chamando a atenção, preste atenção em si. Não é idolatria. Idolatria. Então, a mensagem que nós vimos é essa. Deixa eu ver que horário. Quantos minutos tem, Marlon? Ainda temos minutinhos. Né? A outra questão da serpente, que eu acho que vocês devem estar curiosos de ouvir, né? Estão falando da serpente lá do deserto, aquela coisa toda, né? Olha só. Agora nós vamos falar um pouquinho, não dá tempo, porque o texto é muito longo, viu, gente? É um texto longo e eu não quero cansar você, só deixar umas ideias. Então, vamos ver em Gênesis capítulo 2. Vamos falar daquela serpente lá, da Eva, né? Aqui mais uma curiosidade, mas igualmente importante, viu? Às vezes a gente não leva muito a sério aquilo. Mas pela história, porque quando veio o povo lá, exilados do planeta, lá do sistema de Capela, aquela coisa toda, de fato é isso mesmo, diz lá Emmanuel no livro A Caminho da Luz, está tudo certo, mas diz respeito a nós como indivíduo. Nós no deserto, nós lá na perdição, lá do Egito, nós depois na Terra Prometida. Está inserido neste contexto, é o início desse processo. Do processo íntimo da criatura, que no deserto desenvolve a fé, no deserto começa a desenvolver a autonomia perante Deus. Diz assim: as mulheres vão gostar disso aqui. Os homens que dizem, eu mando na mulher, eu tenho que me obedecer. Não é bem isso não, olha só. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Que estranho, né? E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Nós logo pensamos, né? Vai fazer uma mulher para cuidar do homem. Não é isso não, gente. Não é isso não. Porque se essa encarnação nós encarnamos como homem, no outro podemos encarnar como mulher. Isso aí, não tem nada a ver isso aqui. Tá? Vamos continuar. Já vou pular para o capítulo 3. Eu queria só destacar essa questão aqui, ó. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Adão, e a ajudadora nós sabemos já quem é. Mas começa assim, capítulo 3. Olha que interessante. Olha, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele a comer, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E a mulher viu que aquela árvore era boa para comer, agradável aos homens, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Vamos dar uma interrompida aqui. O que quer dizer isso aqui? Começa lá da primeira. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo. O que é essa serpente aqui?
todas as animárias do campo. Que animárias são essas? São manifestações do instinto animal que predomina em nós no início do nosso processo evolutivo como seres humanos. São manifestações do instinto. Por que é isso aqui? Nós falamos em outra ocasião a respeito da nossa encarnação, o processo da encarnação do ser humano. O que acontece? Quando o óvulo se encontra com o espermatozoide, começa a ver ali a transformação celular. Neste momento, nós passamos por um processo chamado de filogenética, que é a incorporação de toda a memória ancestral, desde que nós somos átomos, vegetal e animal, se incorpora naquela formação do feto. E toda a sua estrutura celular está impregnada desta memória subconsciente que abarca todo o nosso passado construído pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal. Como o animal está mais perto dessa fase, nós trazemos os impulsos de natureza animal predominantes. Esta é a serpente. Muitos se comportam como um elefante, é emocional. Outros se comportam como um réptil, é frio. Outros se comportam como uma onça, é feroz, impulsivo. Não é? Esta é a serpente. Cada pessoa tem a sua serpente, o seu impulso mais poderoso, mas nós carregamos toda essa memória ancestral que nos caracteriza os impulsos animalizados desde o princípio, até que em embate com a razão. Quem que embate a razão? A Eva. E quem que é a Eva? É o ego. O homem é a razão, a Eva é o ego. Não fala que é uma ajudadora, olha só, fala lá, falei uma ajudadora idônea. O ego é um ajudador idôneo do ser humano. Às vezes ele dá impulso animalizado que não convém, eu pratico o erro. Às vezes ele dá um impulso animalizado que convém e eu acerto. O ego não é bom nem mal. Nós temos que tomar a decisão. A história de Adão e Eva é a história do despertar da consciência humana. Este é o ponto, é o início do processo. Quando acontece isso, nós adentramos lá no comecinho, lá no Egito, a casa da servidão. Por que é a casa da servidão? Porque o ego domina total e completamente com os instintos animais no comportamento humano. Nós somos como que animais muito inteligentes, dotados de razão. Esta é a servidão do princípio, mas com o desenvolvimento da inteligência, começa a haver seleção, a razão começa a se desenvolver e se confrontar com os ditames do ego que nem sempre convém. Eu passo a entender o bem e o mal, porque nós comemos do fruto da árvore do bem e do mal. Aí adentramos o deserto, e o processo continua a se desenvolver. Razão e ego, instinto animal presente nas sugestões do ego, a razão que às vezes aceita, às vezes não aceita. Quando aceita, entra o processo de culpa. Não é isso que aconteceu com Adão e Eva, quando eles então, eles não sabiam que estavam nus primeiramente. Mas depois desse processo, quando Deus aparece para eles, a consciência, eles se escondem, porque eles tinham vergonha, porque estavam nus. O que é isso? É a consciência da culpa, é a consciência de que cometeu erro. São o despertar dos processos que levam à evolução. E há uma outra árvore, não só a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nessa não estava no centro do jardim, era o conhecimento da árvore que está no centro do jardim, é a árvore da vida. O que é a árvore da vida? É aquele despertar de Paulo de Tarso, quando ele se depara com Jesus. Ele adentra este território. Estes são os símbolos, é a metáfora da serpente. É a idolatria como fase intermediária do desenvolvimento da criatura humana até o estabelecimento da vida eterna. O que é a vida eterna que Jesus veio trazer? O cumprimento das leis.
Quando o jovem pergunta a Jesus: Senhor, o que devo fazer para adentrar a vida eterna? Cumpre os mandamentos de Jesus. Mas isso eu já faço desde a minha mocidade. Ah, você quer ser perfeito? Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terá um galardão nos céus. Depois vem e segue-me. Aí está a vida eterna, é cumprir os ditames da consciência sem se desviar, sem se deixar levar pela sugestão do ego, cumprindo prioritariamente a razão, porque eu conheço, eu sei, eu obedeço aquilo que eu sei, aquilo que eu conheço, então eu obedeço. Eu sou fiel a Deus, e Deus fala comigo, o Senhor das consciências me conduz, e eu não desvio nem uma vírgula, e a serpente venenosa pode me picar, porque nada não tem poder sobre minha pessoa, porque eu estou sob o domínio da vida eterna. Nós estamos no momento, no combate das idolatrias. Esta é a luta de todos nós. Essa idolatria interna que muitas vezes não conhecemos. Então esses ditos que nós vimos aqui são alertas. Olhe para si, reconheça seu erro, olhe para a serpente que está sobre a haste e veja que você errou. Aquela serpente te picou, foi o pecado que te alcançou. Olhe para as suas razões que te levou ao pecado. Esta é a ideia da serpente, a metáfora da serpente. E nós estamos sob ela, ainda lutando com a idolatria. Que Jesus nos fortaleça a todos, meus irmãos. E essa história magnífica é a história de cada um de nós. Nós ainda estamos no deserto. Estamos chegando perto do Rio Jordão, hein? Vai ter a travessia daqui a pouco. Quem tiver condição atravessa, quem não tiver, fica no deserto por mais 40 anos. Que Jesus nos acuda a todos e nos fortaleça. Obrigado. Nosso agradecimento ao João Vicente por ter aquecido o nosso convite e também pela brilhante mensagem que nos trouxe na manhã de hoje. A nossa reflexão para os nossos próximos 40 anos, quando estivermos aqui. Convidamos a todos para a palestra do próximo domingo, estará a cargo do Maurício Campos e do Bruno Xeres Oliveira Cruz. Eles farão a apresentação em conjunto aqui. Eles participam da Mocidade Espírita aqui da nossa casa, então fica o nosso convite para o próximo domingo. Nós queremos noticiar também que nós, durante a semana que passou, nós fizemos o nosso bazar das mercadorias recebidas da Receita Federal, cuja renda destina-se ao lar das vovozinhas. O bazar se encerrou ontem, mas nós ainda temos algumas mercadorias. Então, se alguém quiser hoje dar uma olhadinha no nosso estoque, o bazar está aqui no prédio ao lado, aqui no edifício Ercílio, no salão de chá que fica no subsolo. É só a passagem ali pela passarela que tem aqui no saguão de entrada. A Patrícia já está lá com o salão aberto e daqui a pouco já também vou estar lá. Então quem quiser dar uma passadinha lá, poderão ver algum dos objetos ainda que estão à venda. E nós reabriremos o bazar no dia 8 de abril, de 8 a 12 de abril nós vamos reabrir e nós vamos receber mais um lote de vestuário, agora doado por uma outra empresa, e que faremos o bazar também das 9 às 19 horas do dia 8 ao dia 12 de abril. Então, os que quiserem colaborar e verificar lá, ficam à vontade. Encerrando nossa reunião dessa manhã,
vamos fazer a nossa prece com o nosso agradecimento a Deus e a Jesus por essa oportunidade de estudo e de convívio que nos concedeu nesta manhã. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Um bom domingo e uma boa semana a todos.